Queridos amigos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Nossos agradecimentos à presença de todos. A casa está bastante cheia hoje, isso é muito bom, né? Denota que a gente está conseguindo transmitir tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina e que cada vez mais pessoas vêm em busca dessas verdades imorredoras, né? Que estão constantes em todas as obras da codificação do Espiritismo. Muito bem. Em todas as vezes em que aqui estivemos, a convite, nós tratamos de temas pertinentes ao Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente resolveu trazer uns outros temas pertinentes ao Livro dos Espíritos, né? Não menos importante, porque é uma temática aí que abre um campo imenso para que a gente possa estudar, para que a gente possa buscar, né, realmente a nossa essência do que somos feitos, né? E assim que a gente dá o pontapé inicial, se assim podemos nos referir, para que todos possam, então, aguçar da curiosidade e buscar o melhor conhecimento através das obras básicas e das obras coadjuvantes, porque esse tema ele aparece em todas as obras importantes da doutrina dos Espíritos. Muito bem. Então, a doutrina dos Espíritos nos ensina que nós, espíritos encarnados, quer nesse planeta ou qualquer outro planeta, somos constituídos de alguns corpos, né? Nós temos o espírito, que é energia pura, aí teremos um corpo mental, temos um corpo perispiritual, que é o perispírito, que é o tema da conversa dessa noite, temos o duplo etérico e temos o nosso corpo físico. Então nós somos um sanduíche, como se fosse uma cebola, né? A cebola sempre é em camadas, né? A gente vai tirando, vai tirando, vai tirando. Então nós somos revestidos de vários corpos, né? E assim é que a gente vai falar um pouquinho sobre esse corpo espiritual, que nos dizeres do doutor Hernani Guimarães Andrade, se constitui no MOB, Modelo Organizador Biológico. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Já nessa primeira imagem, a gente já pode tirar uma conclusão importante. Que durante o sono, no descanso do nosso corpo físico, porque quem precisa reparar energias é o nosso corpo físico, pelo desgaste, pelo embate do dia a dia, nós despendemos energia e precisamos repô-la, através da alimentação, através da respiração, através do sono reparador. E é justamente nesses momentos em que o nosso corpo está descansando, é que o nosso espírito se sente mais livre, porque afrouxam seus laços que o prendem à matéria, ao nosso corpo físico. Então ele consegue emancipar-se, esse é o tema correto, emancipar-se, e ir trabalhar na espiritualidade. Obviamente que cada um irá de acordo com aquilo que tem feito da sua vida, do uso que tem feito do seu livre-arbítrio. Então nós vamos estabelecendo na espiritualidade os lugares para onde nós vamos ser acolhidos. Então é muito importante que a oração, por exemplo, que nós fazemos antes de dormir, né, possa elevar o nosso padrão vibratório para que a gente possa ir visitar os nossos mentores, os nossos parentes que nos querem bem e que querem o nosso progresso, e lá conversar com eles, aurir junto deles novos conhecimentos, nova força, novo ânimo, fé renovada para continuarmos a nossa luta quando retornarmos ao nosso corpo físico para a vida de relação do nosso dia a dia. Então vamos à frente. O perispírito é o laço de união entre o espírito e a matéria, que é o nosso corpo físico. Então ele é um intermediário. Ele não é nem energia pura e nem matéria como nós a conhecemos. Ele é semimaterial. Por quê? Porque ora ele tem que relacionar-se com o espírito e ora com o nosso corpo físico. Então ele é um intermediário. Ele é que veicula todas as informações do plano espiritual para o plano físico e do plano físico para o plano espiritual. Então ele é esse intermediário que faz com que nós possamos nos relacionar no nosso meio, no meio em que vivemos, né? Por um exemplo bem prático,
Vamos imaginar que eu tenho aqui uma vela acesa e venho aproximar a minha mão sobre a chama dessa vela. Imediatamente, o nosso corpo espiritual recebe essa impressão, leva essa informação até o espírito, que dá uma resposta pelas mesmas vias. Tire a mão daí, senão você vai ter problemas, né? Então é assim que ele funciona. Ele capta as informações do meio, leva para o espírito, que dá uma resposta, e ele traz essa resposta para o nosso corpo físico, para a nossa matéria. Então ele é um intermediário, um corpo extremamente importante, né? Que persiste além da morte do corpo físico, ele continua, e nós vamos ver daqui um pouquinho. Muito bem. É um envoltório do espírito constituído de matéria rarefeita. É por isso que nós, em estado de vigília, não ficamos enxergando os espíritos a todo momento, né? Porque ele é de matéria rarefeita. A vibração do perispírito nosso é de tamanha altitude que as nossas retinas não conseguem visualizar esse corpo espiritual. Um exemplo, se nós pegarmos um ventilador e formos aumentando a velocidade dele gradativamente, momento chegará em que nós não conseguiríamos definir quantas pás tem esse ventilador. Porque os nossos olhos, a nossa retina não consegue alcançar tamanha velocidade para poder definir essa questão. É a mesma coisa com o perispírito. Ele vibra em tão alta intensidade que os nossos olhos não podem vê-lo assim, a não ser em casos especiais, de médiuns videntes, enfim, de outras situações, mas normalmente nós não vemos isso, né? Então é o corpo fluídico dos espíritos, nos dizeres de Allan Kardec, né? Corpo espiritual também, através de Paulo. Muito bem. Sobrevive à morte do corpo físico. É um corpo que acompanha o espírito em todas as suas encarnações. Ele jamais se destrói. Ele passa por transformações à medida em que as reencarnações se processam, em que nós vamos nos melhorando, quer dizer, melhorando o nosso espírito, né? Esse perispírito que o reveste também vai se eterizando cada vez mais. Mas ele nos acompanha em todas as nossas encarnações, desde a primeira até a presente e as futuras que certamente teremos. Mas ele vai, obedecendo a lei do progresso, que é uma lei universal, que é uma lei de Deus, ele vai se melhorando, vai se purificando, vai se desmaterializando. Essa é a grande palavra-chave. Evoluir-se significa desmaterializar-se. Ficar cada vez mais longe da ação da matéria, que nos escraviza, que nos deixa doente. Então, quanto mais esse perispírito for eterizado, maior será a capacidade que nós temos, sendo espíritos encarnados, de melhorarmos a nossa trajetória aqui na Terra. Ou em qualquer outro planeta em que venhamos a reencarnar futuramente, né? Nós já sabemos que a Terra está planejada para dar um salto evolutivo de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, mas isso só acontecerá se nós, habitantes do planeta, nos melhorarmos. Porque o que confere o grau de evolução do mundo nada mais não é do que o grau de evolução dos seres que vivem naquele mundo. Se nós queremos uma vida melhor, um futuro melhor, um planeta melhor para nossos descendentes e, por que não dizer, para nós mesmos no futuro, temos que trabalhar aqui agora, hoje, através da reforma íntima, para ir eterizando cada vez mais o nosso corpo espiritual. Então, a grande luta, a grande batalha a ser deflagrada, não está fora de nós. Não é querer consertar as coisas fora de nós, sem antes consertarmos dentro de nós outros. Nós precisamos urgentemente de reforma moral. E Jesus vem ensinar na Terra, né? Precisamos nos moralizar. Precisamos buscar as virtudes espirituais e sempre estar de acordo com elas, que são as únicas que nós levaremos conosco quando fizermos a nossa grande transição. São as virtudes espirituais conquistadas, né? Fora isso,
O resto fica. A única coisa que nós vamos levar na nossa mala são as virtudes espirituais conquistadas. Então, o nosso perispírito mantém o registro de todas as nossas ações, boas ou más, que sempre ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Somos herdeiros de nós mesmos. Se eu quero ter uma vida melhor na frente, trabalhe agora, hoje, né? Para que nós possamos criar condições de termos menos sofrimento, né? De vermos aqueles que amamos com menos sofrimento, porque isso se estende à humanidade. Progresso não se faz individualmente, se faz coletivamente. A gente só consegue medir a nossa dificuldade quando sabemos a dificuldade daquele que convive conosco. Aí nós podemos mensurar, podemos medir, podemos quantificar o tamanho da nossa dificuldade. Porque nós temos muita dificuldade de olhar para trás. A gente quer olhar para frente, quer ganhar, quer ter mais e mais, mas a gente não olha para trás. Quantos e quantos e quantos irmãos nossos padecem, perecem pelas veredas da vida, sem que nós, muitas vezes, não tenhamos nenhum olhar de compaixão e nenhum gesto de humildade para poder ajudar essas pessoas. Então é a condição pessoal de cada um, é de foro íntimo isso, de você querer se melhorar. Muito bem. Exemplificando, por ocasião do desencarne, da desencarnação, o espírito muitas vezes não encontra explicação para a situação em que se encontra. Crê não estar morto, pois se sente vivo, vê o seu corpo físico e também o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Então imaginem, nós outros que não estamos preparados para essa grande passagem, essa grande transição, essa mudança de endereço, né? Aqueles que não estão preparados, ou mesmo nós que temos alguma preparação, imagine a nossa surpresa quando chegarmos no plano espiritual, na hora do velório, todo mundo lá naquela bagunça, né? Porque velório normalmente é isso, é para falar mal da vida alheia, assim, assim, assado. E nós enxergamos o nosso corpo no caixão e vemos o nosso próprio corpo. Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí é a questão do preparo, né? De nós nos prepararmos para enfrentarmos essas situações. Porque imagine um susto que o espírito deve levar de ver o corpo dele no caixão e ele se sentindo vivo. Ouve as pessoas, ele não entende por que as pessoas não o ouvem, ele ouve as pessoas, enxerga as pessoas não o enxergam. Isso vai demorar um tempo, obviamente que dependendo da necessidade espiritual de cada um, né? Esse tempo pode ser mais ou menos longo para que ele tome consciência da nova situação em que ele se encontra. Porque, meus amigos, já pensou? A gente está aqui agora e nós sabemos que para desencarnar basta um segundo, né? Não estou rogando praga para ninguém, por favor. Mas a gente saindo daqui pode ter um infarto no meio do caminho, ser atropelado, cair, bater a cabeça e desencarnar, e daí? Estava preparado para isso? Ninguém está. É por isso que nós precisamos estudar a doutrina dos espíritos. Porque ao nos depararmos do lado de lá de opa, eu sei que eu estou desencarnado. Por quê? Vocês viram que naquele primeiro slide tinha um cordãozinho que nos ligava ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito, né? Aí nós olhamos para nós e não tem mais o cordãozinho. Então é porque nós estamos lá definitivamente sem possibilidade de retorno para esse mesmo corpo. Numa outra reencarnação, ok, mas para o mesmo não. Então, gente, é preciso nós nos preparemos para essas situações. Na Revista Espírita, Allan Kardec publicou o resultado de diversas evocações que fez de vários espíritos, através de diferentes médiuns. Nelas, os espíritos evocados confirmaram que o perispírito conservava a mesma forma e aparência que tinha na vida terrena. Então veja. Muito embora, e é bom que se diga, dependendo da evolução de cada espírito, ele pode acessar qualquer encarnação
que ele precise trazer à baila para, obviamente, atender uma necessidade dele e de quem mais precise dessa situação. Mas ele pode acessar. Para se fazer reconhecido, ele pode acessar uma encarnação de 200, 300, 500 anos atrás e transformar o seu perispírito, fazendo com que aquela aparência daquele ser que viveu há 300, 400 anos atrás se faça presente no momento, através do uso do pensamento e da ação e do merecimento, né? Ele pode acessar, então, nos bancos de dados, né, das memórias ultrapassadas, trazer, então, isso para o momento presente. Isso é possível dele fazer. Então, veja o que dizem esses espíritos evocados por Allan Kardec. Não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer. Porque o que nos faz sofrer é a matéria. Só que antes da matéria estar doente o nosso espírito. É ele que, através do perispírito, na ânsia de melhorar-se, transmite para o corpo físico as mazelas espirituais do próprio espírito. E é por isso que nós adoecemos. Então, antes de adoecermos o corpo físico, precisamos tratar o espírito que está doente. E aí a questão da reforma íntima. Tratar-se a si mesmo, né? Tratar o nosso espírito. Porque nós, ao renascermos, trazemos todos os nossos erros e os nossos acertos junto conosco. Nós não podemos nos esconder, né, dos espíritos superiores. Então, nós precisamos urgentemente saber disso, né? Que nós precisamos partir para essa questão do estudo sistematizado da doutrina dos espíritos. Então, não tenho mais o meu corpo físico, né, que tanto me faz sofrer. Já me viste muitas vezes em teus sonhos. Está vendo? Muito bem. Outro espírito, outra situação. Acho-me aqui sob a aparência de minha forma corpórea. Isso falando do perispírito, que tem a aparência da última encarnação, né? Estou aqui sob a forma que tinha quando vivo. Isso são relatos de espíritos desencarnados atendendo ao chamado de Allan Kardec através das evocações. Então, eles estão dizendo. Ninguém está inventando nada, são eles que estão dizendo. Eu estou aqui sob a forma que tinha quando vivo. Denotando que realmente o perispírito, o corpo espiritual, guarda normalmente a forma da última encarnação, embora ele possa acessar qualquer uma delas. Nos desdobramentos, seja no estado de vigília ou no sono do corpo físico, o complexo espírito e perispírito se afastam do corpo, ficando a ele ligado por um laço fluídico. Está lá o cordãozinho, né? Então nós vamos viajar. Mesmo no estado de coma, às vezes, o perispírito com o cordão, e nós chamamos esse cordão de prata, fica dias, às vezes meses, em coma, o corpo físico, e no entanto não está desencarnado. A qualquer momento ele pode retornar ao corpo físico, né? Então nós sempre estaremos ligados por esse cordão fluídico, seja desculpe, no nosso repouso diurno, ou seja, em estado de coma, através de doenças, acidentes, apoplexia ou coisa parecida, né? Então nós sempre estaremos ligados ao nosso corpo físico por esse cordão de prata, que nada mais é do que uma expansão do próprio perispírito. É como se fosse o cordão umbilical, né, que alimenta o bebê, saindo da placenta, né, onde recebe toda a alimentação através do cordão umbilical. Só que esse é muito mais expansivo e guarda distâncias inimagináveis. Muito bem, aqui a gente percebe, ficou meio clarinho, em que nós vamos nos desprendendo paulatinamente, né? E de acordo com a capacidade de cada um, nós podemos ir muito longe, e há aqueles que não saem nem 1 centímetro do corpo físico. De medo, às vezes. Medo de enfrentar as suas escolhas, né? De enfrentar os seus algozes. Então ele sai só um pouquinho do corpo e já volta correndo, né? Mas aqueles que já têm uma certa capacidade conseguem então se emancipar a distâncias muito grandes. Quando a alma se afasta do seu corpo material, por efeito do sono,
ela não fica completamente separada porque existe um laço fluídico que prende o seu corpo motor corporal, que é o que nós vimos ali. Esse laço avisa a alma a qualquer distância em que você esteja, da necessidade de voltar ao corpo físico, podendo fazê-lo com a rapidez do relâmpago, não importa quanto tempo esse perispírito esteja afastado do corpo físico, mas ligado pelo cordão de prata. No momento em que o corpo precisar da presença dele, ele retorna com a velocidade de um relâmpago. É o que diz aqui no livro Perispírito, né? Então, é bastante importante isso, né? Que a gente saiba que, às vezes, a pessoa está lá no coma, né? E alguns parentes já querem desligar os aparelhos, já querem que a pessoa não tenha mais condições, que não sei o que, jamais, né? O último segundo de vida de cada pessoa pode se transformar assim numa abertura de consciência para ele como espírito desencarnado, que só vai ajudá-lo. Então não cabe a ninguém abreviar a vida de ninguém, né? A não ser o Criador, que sabe exatamente o instante que devemos vir e que devemos partir. Então, para nós espíritas, qualquer atitude que venha a abreviar a vida é um assassinato, né? Então nós não podemos agir assim. Não podemos abreviar o sofrimento. Porque eles dizem, mas está sofrendo lá quanto tempo na cama, isso, aquilo. Não importa. Cabe a nós outros fazermos de tudo para dar o melhor conforto para aquela pessoa, né? E não queremos que ela vá embora de uma vez, porque a complicação vai ficar mais conosco. Correto? Muito bem. Desprendida temporariamente dos grilhões das amarras, né, das correntes que aprendem ao corpo adormecido, a alma pode ainda receber conselhos e instruções dos bons espíritos. Assim surgem, no estado de vigília, as ideias, os pressentimentos, ou mesmo as soluções para os seus problemas do cotidiano, mesmo nós em vigília. Tá? Nós captamos, se nós tivermos um padrão de pensamento condizente com um estado elevado, nós podemos receber intuições para resolver os nossos problemas, mostrar um caminho. Quando nós acharmos que está tudo perdido, eles vêm através da intuição atuar em nós para que facilitem, né, a nossa caminhada, nos dar sugestões e até, como diz aqui, resolver alguns problemas em que nós possamos estar enfrentando. Isso tanto em estado de vigília quanto em estado de emancipação através do sono, onde nós podemos ser aconselhados e ao retornarmos, então, temos aqueles lampejos, né, que nos fazem agir de forma mais precisa, mais condizente e acabamos encontrando muitas soluções para os nossos problemas. O mesmo ocorre no coma, onde às vezes por muitos dias o espírito e o perispírito podem estar distantes, mas não desligados completamente do corpo físico que o espera à volta de ambos. Esse corpo que você utiliza se denomina perispírito. E é o que liga você, espírito, ao corpo que se encontra adormecido naquele hospital na Terra. Isso é uma conversa, né, de alguém que está em coma e que está em contato com a espiritualidade. Então o mentor provavelmente diz isso para ele. Esse corpo que você utiliza é o teu corpo espiritual, é o teu perispírito, né, que retornará ao teu corpo físico lá no hospital assim que seja necessário. Outra função de extrema importância do perispírito nos é ensinada por Joana de Ângeles, em O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco. De importância máxima no complexo humano é o modelo organizador biológico, que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas, através dos genes e cromossomos, pois que indestrutível eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Então veja, né? De extrema importância, porque é ele, o perispírito, que vai modelar o nosso corpo físico. Ele é a forma da nossa forma. É ele que
pelas ações do Espírito, vai modelar o nosso corpo físico. E traz consigo, desde muito antes da própria concepção, as alterações cromossômicas necessárias, como diz Jonas de Ângeles, para atender à necessidade espiritual de evolução de cada espírito. Então, meus amigos, é simples de entender o porquê, às vezes, dentro da mesma família, nós temos 2 filhos sãos e um filho problemático, filho especial. Porque aquele espírito, muito provavelmente, está mais comprometido do que os outros. E ele mesmo pode ter pedido nos seus planos reencarnatórios aquela situação para sair dela vencedor nessa encarnação. O Evangelho nos ensina que o homem normalmente é punido naquilo em que pecou. O que significa dizer, se nós fizermos mau uso de uma faculdade nossa, muito provavelmente em alguma outra encarnação nós vamos vir privados dela. E é por isso, então, que existe tudo isso que nós vemos no dia a dia. Pessoas deficientes, pessoas com problemas, né? Muitas delas internadas em manicômios e nosocômios e em penitenciárias, né? Sob a ação de obsessões terríveis, né? Que contraíram pelo mau uso que fizeram do seu livre-arbítrio. Quantos de nós já ouviu dizer que quando uma pessoa é presa, encarcerada, diz, mas não fui eu que matei. Eu não fiz isso. Mas ele foi um instrumento pelo qual a espiritualidade menor, inferior, doente, se utilizou dele para cometer crime. Então ele é punido. Mas, indiretamente, não foi ele que fez, né? Muito bem. Então, esse perispírito é indestrutível. Ele vai se eterizando paulatinamente, né? Chega a confundir-se com o próprio espírito. Quando chegarmos a ser puros espíritos. Aqueles espíritos que, co-criadores, não necessitam mais de provas e nem de expiações. São os braços direitos do Criador a alavancar o progresso dos mundos. Ele já não tem um perispírito definido como nós temos, porque acaba por confundir-se com a própria essência espiritual. Há quem diga que existe uma segunda morte no plano espiritual, que é justamente a perda desse perispírito para alçar um dos mais elevados lugares melhores, né? Então vejam que nós só atingiremos a condição de puros espíritos quando estivermos quites com todas as leis morais e as leis universais, as leis de Deus, né? O próprio Mestre Jesus asseverava que o céu e a terra não passariam até que se pague o último ceitil. Até que nós estejamos quites com as leis morais. Porque o que nos projeta para o fundo do poço é justamente irmos contra as leis morais, que são difíceis de serem incorporadas, porque exigem de cada um de nós a transformação moral, a transformação interior. Para o entendimento dessas leis, para a internacionalização dessas leis de internação, nós precisamos ter muita perseverança, muita paciência e muita força de vontade para conseguir. Porque manter o pensamento em níveis elevados todos os dias, todos os momentos, é muito difícil. É muito difícil. Nós nos desequilibramos muito facilmente. Por quimeras e picuinhas a gente já está discutindo, já está se xingando, já está brigando e já estamos desequilibrados, né? Mas isso é um exercício que nós temos que fazer. Todas as vezes em que nós nos pegarmos tendo um pensamento ruim sobre alguma coisa, sobre alguém, imediatamente mudemos o tônus desse pensamento. Busca alguma coisa que te faça exorcizar esse pensamento de você. E aí você vai paulatinamente criando em torno de você uma psicosfera saudável, cujos bons espíritos vêm se aliar a nós. Quando nós estamos de bons propósitos, o universo conspira a nosso favor. Do lado contrário também.
quando nós estamos com propósitos perniciosos, também o universo conspira conosco, do outro lado. Porque se nós somos cerca de 7 bilhões de almas encarnadas no planeta, seguramente, segundo André Luiz, nós somos 12 bilhões de desencarnados, que pertencem à psicosfera da Terra. Em sendo a Terra um planeta de expiações e provas, é de se imaginar que toda essa turba de espíritos, e nós outros podemos nos incluir nela, somos espíritos complicados com as leis morais, com as leis divinas. E que precisamos oportunidades reencarnatórias para expurgarmos de nós essas dificuldades. Mas o tempo está passando. O progresso far-se-á, quer queiramos ou não. A Terra dará esse salto evolutivo. E aqueles que não se adequarem a essa nova ordem de coisas serão convidados, entre aspas, a reencarnar em outros planetas. Tal qual aconteceu com a Terra alguns milhões de anos atrás. E vieram para cá os capelinos, né? Os espíritos habitantes lá de Capela. Muito bem. O modelo ordenador biológico que se encarrega de plasmar no corpo físico, então, as nossas necessidades morais evolutivas através dos genes e dos cromossomas. Na reencarnação, o perispírito é reduzido para ser acoplado ao óvulo, mas permanecendo com todos os registros das vidas passadas. Então, veja, o perispírito passa por uma miniaturização e passa a enraizar-se no óvulo, que já é o ovo fecundado pelo espermatozoide, que já é um óvulo. Ele passa a enraizar-se nesse óvulo, célula a célula. E a partir daí comandar a evolução desse corpo físico, né? Se ele será saudável, não será saudável, porque ali já estão impressas as matrizes perispirituais nos genes. Então, a partir dali, ele passa a desenvolver o corpo espiritual. Ao mesmo tempo em que ele passa por um estado de perturbação e passa paulatinamente a esquecer das suas vidas pregressas, constituindo-se, então, no esquecimento do passado, que é uma dádiva que Deus nos oferece. Porque muitos pensam, poxa, mas se eu soubesse tudo que eu fui, eu não poderia não fazer o que fiz agora. Lê do engano, né? Se Deus julga que esquecer o passado é bom para nós, é porque isso é bom. Ele não obra sem uma predisposição, sem um fato, sem fazer com que isso seja bom para nós. Tudo que ele faz é perfeito. Então nós esquecemos da nossa vida pregressa paulatinamente. E quando a criança nasce para a vida de relação, isso fica então no nosso subconsciente, registrados no nosso corpo espiritual e no nosso corpo mental. E paulatinamente, a partir do momento em que a criança, nos dizeres de André Luiz, de 0 aos 7 anos de idade, você ainda pode interferir na educação dessa criança, tentando moldar o caráter dela para o bem. Se você abrir mão disso, depois dos 7 anos, não aguenta o chumbo, porque a coisa vai ficar feia, né? Porque a partir daí ele começa a exteriorizar aquilo que ele realmente é. Tomar posse do seu corpo físico e exteriorizar exatamente aquilo que ele é, né? É por isso que a gente vê tantos problemas familiares aí, né? Então o perispírito é reduzido e acoplado dentro do óvulo em desenvolvimento. Tal qual na desencarnação, por exemplo, ele não se desprende assim. Ele é desligado, célula a célula, daquele corpo físico já sem vida, para tomar posse então, sair para a espiritualidade. Célula a célula, assim como ele se enraizou célula a célula, no óvulo, ele vai ser desligado célula a célula. E para isso, normalmente, existe uma equipe de espíritos especializados que comparecem aos funerais para ajudarem a elaborar esse desligamento do corpo, do perispírito do corpo físico, né? Então é por isso que a gente tem que ter maior respeito quando formos um velório de alguém, né? Maior contrição, silêncio, sem muito conversar, porque é um momento em que a espiritualidade precisa de nós encarnados, ajudemos a fazer esse desligamento
a soltar, a desamarrar esses laços que prendiam o perispírito ao corpo físico. O embrião, quando vai se desenvolvendo, multiplica o número de células e aumenta a área de fixação do corpo espiritual, o qual se prende às moléculas do corpo físico em formação. Então ele se enraiza e passa a comandar, então, o desenvolvimento daquele ser que vai nascer para a vida de relação. Os desequilíbrios consumados ficam gravados no perispírito e são materializados no corpo físico por leis naturais que representam a justiça divina. São as nossas matrizes espirituais. Não adianta querer fugir disso. Ninguém vira anjo porque passou pelo processo da desencarnação. Nós seremos o que somos, aqui e lá. A única coisa maior que poderá existir é, efetivamente, nós não termos mais um corpo físico. Mas todas as nossas matrizes espirituais estarão conosco. E as arrastaremos para a próxima reencarnação. E lá no departamento reencarnatório, que existe na espiritualidade, no departamento encarregado dos planos reencarnatórios, nós vamos traçar lá. Muitas vezes, ou algumas vezes, nos é dado participar dessa programação, mas na maioria das vezes nós não temos condições disso, então os mentores é que fazem a programação para nós. Eles sabem até onde nós podemos ir. E Deus não coloca em ombros fracos um fardo muito pesado, né? Se sofremos, se temos problemas, muitas vezes maldizemos Deus, é porque realmente nos falta o conhecimento de que se nós passamos por dificuldades, é porque em algum momento das nossas vidas passadas, ou nesta, nós agimos mal e precisamos nos corrigir, correto? Esta materialização no corpo físico vem em formas de doenças, em que as energias densas, toxinas acumuladas nas encarnações passadas, são drenadas para a matéria, ou seja, para o corpo físico. Tá aí, ó. A origem da grande maioria das nossas doenças. Todos aqueles fluidos deletérios que nós costumamos a veicular no nosso perispírito vão ser drenados para o nosso corpo físico. Os umbrais da vida, por exemplo, são outros lugares de expurgo, né? De filtragem, de dreno das nossas mazelas espirituais. Quantas vezes já não vimos relatos daqueles espíritos em sofrimento, em lodaçais e coisas que tais, que são criações mentais dos próprios espíritos. Tudo na espiritualidade é criação mental. Assim os umbrais, quanto às cidades de acolhimento aos sofredores, nosso lar, por exemplo, é sustentado pela emanação mental dos espíritos que lá governam. Toda a estrutura daquela cidade é mantida pela emanação mental dos espíritos coordenadores daquele lugar. Assim são os umbrais, lugares de sofrimento, que nada mais são do que a emissão mental de uma turba de espíritos comprometidos e que criam para si o seu inferno. Porque céu e inferno são estados de consciência do espírito. Então lá estão eles, criam para si os infernos de Dante, né? Os umbrais de sofrimento, onde lá irão expurgar as suas mazelas espirituais, né? Porque uma vez também alterado o corpo espiritual, se nós obliterarmos o corpo espiritual, nós teremos problemas seríssimos. É o caso dos ovoides, por exemplo, espíritos que ficam grudados em nós mesmos, no nosso corpo físico ou no perispírito de outros espíritos. Espíritos que perderam a forma humana. De tão atrasados e persistentes no mal, perde a forma humana. Então precisa primeiramente recompor o seu corpo espiritual, na espiritualidade, para depois tentar encarnações em corpos físicos. Veja o trabalho da espiritualidade para poder dar condição a um espírito desse de poder um dia ser feliz. Porque todos seremos felizes. Um dia todos nós seremos anjos. Todos nós.
Obviamente que um mais rapidamente, outro mais lentamente, mas todos nós um dia seremos anjos. Não importa quanto tempo isso demore. Até porque as questões de tempo e espaço da espiritualidade são completamente diferentes da nossa. Nós aqui precisamos de relógio. Eles não precisam disso lá. Porque a linguagem deles é o pensamento. Eles se transportam pelo pensamento. Eles querem estar, eles estão. Eles viajam pelo espaço, obviamente, de novo, guardadas as condições de evolução espiritual de cada espírito. Eles viajam pelo espaço afora. Entendeu? Há muitas moradas na casa do nosso Pai. E eles viajam em missões, em todas elas. Né? Então vejam, nós precisamos urgentemente ter essa consciência de que nós precisamos nos melhorar se quisermos habitar lugares melhores. A energia transmitida pelo passe, por exemplo, atua no perispírito do paciente e desce sobre o corpo físico. Então qual é o trabalho do passista? Instrumento da espiritualidade. Ele vai fornecer as suas energias com a mente elevada, buscando o assédio dos bons espíritos, e o próprio fluido dos espíritos, que serão transmitidos via perispiritual àquele paciente que está ali à frente do passista. Então, de mãos impostas e de pensamento elevado, ele transmite as energias salutares, mudando aquelas energias ruins que estavam com aquela pessoa por energias boas. Só que também tem o seguinte: se a pessoa sair da câmara de passe e continuar levando a mesma vida que levava, cheia de problemas e que tais, não adianta. Ela tem que se reformar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ou nós encaramos isso de fato, ou então não adianta a gente vir para a casa espírita, assistir 500 palestras, tomar 5.000 passes e continuar levando a mesma vida com os mesmos problemas, de rancor, de inveja, de ciúme, de animosidade, com parentes, com amigos, com pessoas da nossa vida de relação. Precisamos reverter esse processo. Muito bem. Então, no passe, o perispírito é o principal instrumento pelo qual nós veiculamos energias positivas para aquela pessoa. Muito bem. Aqui, André Luiz fala de chakras, né? Ou centros de força, que são 7. Básico, umbilical, plexo, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. São os 7 pontos de energia que, se em equilíbrio, nos conferem vida salutar, vida boa, né? Saúde boa. E o que é muito difícil, né? Hoje em dia, porque todos nós, em um ou outro chakras, temos problemas. Muito bem. Papel na mediunidade, olha que interessante. No mecanismo da mediunidade é fundamental a ação do perispírito. Seja pela capacidade de exteriorização que os médiuns possuem, seja pela combinação do fluido perispiritual do médium com o fluido perispiritual do espírito. Então, vamos ver o que foi. O espírito comunicante aproxima-se do médium com seu corpo espiritual. O médium, em prece, exterioriza o seu perispírito, e aí há o acoplamento perispiritual, onde o espírito comunicante transmite via perispírito ao médium aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai escrever, né? Seria a ação do perispírito na mediunidade, seja ela de psicografia, de psicofonia, de evidência, clarividência ou qualquer outro tipo de mediunidade, curadora, né? Então sempre as informações são de perispírito para perispírito. E as informações recebidas, o espírito vai atuar no nosso cérebro material, lá no lugar responsável pela nossa fala, encéfalo, endicéfalo, sei o quê, no lugar responsável pela nossa movimentação na mão. O espírito não vai pegar a nossa mão e sair escrevendo. Ele vai atuar no nosso cérebro, na região encarregada de você escrever, de você falar. E aí é que acontecem, né, as psicografias, as psicofonias, as pinturas mediúnicas, né? Nós, lá em Curitiba, no centro em que nós atuávamos, nós tínhamos um médium de pintura. Você apagava todas as luzes, deixava as tintas lá,
E a tela para ele poder pintar é coisa impressionante. Tudo apagado, tudo escuro e só escutava os rabiscos. Quando você acendia, a luz lá estava. 4, 5 quadros maravilhosos, de temas totalmente diferentes uns dos outros. Coisa extraordinária, né, de se ver. Então, há papel do perispírito nas comunicações espirituais também. O médium e o espírito comunicante entram em contato um com o outro pelos respectivos perispíritos e trocam impressões e sentimentos, né? Precisamos entender que os nossos grupos mediúnicos, eles se formam com um princípio básico: atender a espiritualidade sofredora. Muito embora, às vezes, o mentor se comunique, dando instruções, dando conselhos, abrindo as nossas mentes, os nossos ouvidos, mas a maioria das entidades que se apresentam na mesa mediúnica são entidades sofredoras, né? Que nós temos a obrigação de atendê-las. É para isso que a mediunidade é um dos motivos, né, pelos quais a mediunidade se faz presente, para atender essas almas desses nossos irmãos desesperados. São suicidas, são assassinos, são qualquer tipo de coisa que se possa imaginar, que foram objetos da solicitude do Criador para terem a oportunidade, naquele momento, naquele instante, eles poderem se comunicar. E muitas vezes o médium, por causa de uma chuvinha, uma dor de barriga, não vai à casa espírita trabalhar. Pronto, ficou aquele ser que estava já determinado, porque durante o nosso dia, a nossa semana, a espiritualidade já vai trazendo esses espíritos para o acoplamento perispiritual com aquele médium que vai recebê-lo. E chega na hora, a gente não vai. Deixamos de atender um irmão em necessidade. Aí o irmão fica com mais raiva da gente e passa a nos perseguir, né? As casas espíritas têm um esforço hercúleo para ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades. Porque a espiritualidade menos feliz não quer que nós nos esclareçamos. Não quer que a luz brilhe. Eles querem colocar a candeia debaixo do alqueire. Quando nós outros, a nossa responsabilidade é colocar a candeia em cima do candeeiro, para que todos possam iluminar-se, para que todos possam ver a luz e seguir pelo caminho de Jesus. O perispírito é um reflexo do mundo mental do espírito. O homem virtuoso constrói para si um veículo perispiritual mais perfeito. Quando se tem virtudes, se tem células boas. Quando se tem vícios, se tem células defeituosas. É simples de entender, né? É muito simples, realmente. Até porque a doutrina dos espíritos não inventou nada. É uma doutrina essencialmente de revelação. Vem revelar ao homem, ao espírito encarnado, de que nós somos os originários do plano espiritual. E para lá retornaremos tantas e quantas vezes se façam necessárias, até que expurguemos de nós aquilo que nos dizeres do senhor Allan Kardec constitui-se no orgulho e no egoísmo. As duas grandes chagas da humanidade. Enquanto nós não expurgarmos isso de nós, não nos candidataremos a habitar mundos melhores. Aí umas estrelinhas para a gente poder terminar e dizer o seguinte: apreender ou conquistar uma virtude é capacitar-se para pensar, sentir e agir. Ação no bem é necessária. Não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. Voltado para o bem, o belo, o verdadeiro e o justo. Caminho único para se alcançar o bem supremo, que é a felicidade. E todos nós almejamos. Todos nós queremos ser felizes. O Criador não nos jogou no planeta para o sofrimento, mas para o aprendizado, para o crescimento. O nosso planeta, acima de ser um planeta de provas e expiações, é uma grande escola, onde todos nós estamos aqui para o aprendizado. Quanto antes aprendermos, mais rapidamente alçaremos voos mais altos. Era isso que a gente tinha para trazer.
Uma boa noite a todos e muito obrigado.